Eu queria chamar aqui o primeiro speaker do bloco. É uma pessoa, antes de chamá-lo, eu acho que tem uma introdução que é bastante relevante. Eu comentei no primeiro bloco, para quem pôde acompanhar conosco nesse evento do DEDEX, eu comentei sobre as questões familiares, né? Eu contei um caso meu, particular, uma história de vida, em que eu necessitava de acesso para falar com as pessoas que eu mais amo, que são as pessoas da minha família. Não que eu não ame vocês, obviamente, amo estar aqui trabalhando, mas família é família, nos momentos bons, nos momentos difíceis também. E eu acho que o segundo lugar mais importante, e muitos provavelmente vão concordar com o que eu vou colocar agora, é o nosso lar. O lar é aquele lugar onde você pode descansar depois de uma jornada produtiva, em que a gente colabora, que a gente tem um senso de causa no que fazemos no dia a dia, e o lar onde você pode repousar, se reenergizar e também se dedicar a alguns dos hobbies que deram origem a histórias maravilhosas, como a história que o Davi compartilhou aqui anteriormente conosco. Pois bem, nós vamos ter agora a oportunidade, e eu estou muito feliz de ele ter podido se juntar a nós nesse dia de hoje, de conhecer uma pessoa que ele não só imagina, junto com a sua equipe, como vão ser nossos lares, né? Mas ele cria isso, ele cria esse futuro. E como é que as nossas residências vão interagir com todo esse universo de possibilidades que a tecnologia nos traz, e projetar isso no futuro é um desafio de criatividade constante. Então, eu tenho muito orgulho, muita honra em chamar para vocês, aqui no palco, o diretor de Design e Inovação na Whirlpool, Mário Fioretti. Obrigado por ter vindo, Mário. Bem, bom dia a todos. Inicialmente é um prazer estar aqui, eu queria agradecer o convite, de poder compartilhar um pouquinho com vocês, não só a tecnologia, mas as nossas crenças nos desafios que a gente vai ter no futuro, que são muito grandes. Eu queria começar dizendo que eu fiquei muito tocado pela apresentação do Davi Ruiz na palestra anterior, porque acessibilidade é um tema que nos preocupa muito também, e nós temos trabalhado bastante em torno disso. Vocês imaginam para uma dona de casa que não tem visão, como é fritar um ovo para o filho. E elas fazem isso. E a gente tem trabalhado bastante forte para tentar entender as necessidades dessas pessoas e contribuir para que elas tenham uma vida melhor. Então, está aqui um convite para a gente começar a trabalhar mais proximamente, considerando as tecnologias que vocês têm e as que nós temos. No entanto, eu vou falar um pouquinho aqui hoje sobre inovação. Inovação, quando a gente fala, geralmente a gente está associando ao futuro, né? Futuro, novas tendências, caminhos, rumos. É assim como a gente costuma falar inovação. Eu queria subverter um pouco isso e falar de inovação no passado. E um passado bem distante, o passado do homem das cavernas. Muito tempo atrás, tinha um homem das cavernas que saiu para passear perto da caverna dele. E ele foi ameaçado por um animal selvagem. Ali na mata, ele viu um animal selvagem. Por coincidência, ele estava carregando uma madeira, um galho, que estava afiado na ponta. E, através disso, ele conseguiu se defender. Se defender e assustou o animal. E ele descobriu, naquele momento, que aquilo que ele tinha na mão aumentava a sua chance de sobrevivência. E dava a ele condições dele andar pelo território dele muito mais seguro, mas principalmente dava a ele a chance de conhecer novos territórios, de seguir, conhecer, expandir suas fronteiras. Muito bem. Então, a analogia que ele fez garantiu a ele uma maior sobrevivência e, portanto, grandes oportunidades. Vamos lá. Esse mesmo cara um dia estava na porta da caverna dele e caiu um raio na floresta. E o raio incendiou a mata. Daí, quando o incêndio acabou, ele foi lá e viu que era muito mais fácil para ele comer os vegetais e os animais assados. Isso deu a ele uma possibilidade muito grande de expandir o número de alimentos que ele comia. Diversificou muito e permitiu a ele se alimentar melhor, aumentar o seu cérebro e ficar mais inteligente a cada dia.
E ele descobriu também que o fogo deu a ele uma oportunidade de bem-estar, de crescimento, de melhor qualidade de vida. Desde aquele tempo, oportunidade e inovação, oportunidade e sobrevivência são as bases da inovação. Desde aquele tempo até hoje, as empresas usam esse mesmo preceito. Vamos pegar alguns exemplos atuais. A indústria de entretenimento doméstico. Vocês lembram, há tempos atrás, tinham o videocassete. Talvez alguns nem conheçam, mas era um estojo que você colocava dentro e saía aquela fita, a fita engripava. Aí você tinha que ir na locadora, você alugava os filmes. Pô, eu não tenho filme e tal. E evoluiu para o DVD player, né? Então a gente começou a armazenar aqueles pedacinhos de plástico pelas gavetas e tal. A imagem melhorou muito quando veio o Blu-ray player. Bacana. Enquanto isso está acontecendo, pessoal, alguém trouxe o streaming de TV, em que permitia, num sistema do tipo Netflix, você pegar milhares de filmes que estão na nuvem e, através de baixando ele para o seu computador, poder assistir no seu computador, na sua TV, no seu smartphone, aonde você quiser, a hora que você quiser, quantos você quiser. E o melhor, não precisa devolver para a locadora. Vejam que a oportunidade criada por um empreendedor, visão, inovador, foi a ameaça para o outro. Porque quem fabrica o DVD player, acredita, não vai mais investir num aparelho de mídia física. Ele vai buscar sua sobrevivência em outras coisas. Ele vai criar um projetor, ele vai criar uma tela, ele vai criar outras coisas para viabilizar, canalizar essa oportunidade que alguém descobriu. Estamos falando de oportunidade, estamos falando de sobrevivência. Outro exemplo, coisa muito rápida assim, compartilhamento de automóveis. Hoje, todo mundo, nas grandes capitais, tem a possibilidade de pegar um smartphone, localizar um carro, ir até ele, destrava o veículo, usa o carro na medida que lhe convém, deixa o carro no seu destino e esse carro vai ser usado por outra pessoa. E ele tem todo o benefício de ter um veículo sem ter o perrengue de ter um veículo. Ele não precisa pagar seguro, ele não precisa se preocupar com manutenção, ele não precisa se preocupar com troca de óleo, com nada, porque tem alguém que está fazendo isso para ele, e ele só tem o benefício de se locomover num transporte individual, do jeito que ele quer, indo para onde ele quer. Beleza. Isso que foi uma oportunidade para esse empreendedor, gera uma ameaça para o fabricante de automóveis. Porque imagina se todo mundo começar a compartilhar carros. Tanto que alguns fabricantes, como Volkswagen, Audi, estão pilotando esse mesmo serviço individualmente para aprender como se faz. Para aprender a usar essa ferramenta que pode ser que seja garantia de sobrevivência deles no futuro. Portanto, de novo, oportunidade e sobrevivência são terrenos férteis para a inovação. É aí onde ela acontece. Aí é o lugar mais bacana, porque ou você tem uma ideia, uma sacada, e você precisa inovar para permitir realizar essa sacada, ou você vai inovar, porque senão você vai morrer. E esse é o mundo de hoje. Dentro desse aspecto, a gente pode dizer que mercados não saturados, demandas não atendidas, tornam a inovação desnecessária. Tá certo? Teoricamente, é assim que funciona. E qual é a sacada, qual é a pegada que a empresa tem que fazer para poder ser criativa, ser inovadora, mesmo num ambiente inóspito como esse? Eu vou dar um exemplo, a Whirlpool. Nós somos fabricantes de eletrodomésticos, marca Brastemp, Consul e a marca Whirlpool no mundo, que vocês aqui que estão nos acompanhando também conhecem. Nós temos aqui no Brasil algumas categorias de produtos que têm só 2% de penetração. Lava-louça. Lava-louça tem 2% de penetração nos lares brasileiros. Isso significa que em cada 100 casas, só 2 têm lava-louça. Quer ver máquinas de lavar roupa, que todo mundo conhece, tal, máquina de lavar roupa automática? 47%. Ou seja, existe aí 53% das casas que não têm máquina de lavar roupa. Como é que a gente faz para ser criativo e inovador
num ambiente que ainda tem muito volume para entregar. A gente tem muita coisa para fazer antes de querer ser inovador. Aí é preciso ter uma estratégia. Aí é preciso ter um compromisso com a inovação. E é o que a Whirlpool faz, fazendo com que todo executivo da Whirlpool tenha o seu salário variável atrelado a resultados de inovação. Isso garante que tenhamos equipes trabalhando, que tenhamos tecnologias sendo desenvolvidas, que tenhamos ferramentas para a gente ser inovador, mesmo em mercados que, teoricamente, não precisariam ser tão inovadores assim. Só que isso faz com que nós sejamos muito mais competitivos no mercado e pode ser que isso seja a nossa sobrevivência no futuro. O futuro, ele será daqueles que sabem jogar muito bem no ecossistema digital que nós todos estamos criando. Hoje nós falamos bastante sobre isso, vamos falar ainda muito mais. E o mundo é digital. E o mundo digital são grandes números. A gente está falando de grandes números. Comércio eletrônico no Brasil, em 2013, vai girar em torno de 15 bilhões de dólares só de comércio eletrônico no Brasil. Isso é 0,5% do nosso PIB. A Amazon, e vamos falar de algumas empresas que jogam muito bem. A Amazon, que é um gigante de comércio eletrônico, faturou em 2012 61 bilhões de dólares. Isso coloca ela na frente da grande maioria dos países em termos de PIB. Ela tem um PIB maior do que uma boa parte dos países do mundo, só com comércio eletrônico. Quando a gente fala não vamos falar de números, mas vamos falar de inovação. A Tesco, rede de supermercados americana, ela joga muito bem no mercado digital, fazendo com que ela expande algumas lojas, fazendo operações digitais em lugares tão pouco ortodoxos como o metrô de Seul, em que eles montam uma loja virtual projetada na parede e a pessoa, enquanto está esperando o trem, clica numa gôndola virtual, faz as compras e a compra será entregue na casa dela. Isso é jogar bem o jogo virtual, o jogo digital. Sabe quem está jogando muito bem o jogo digital? Vamos pegar uma empresa como a Sony. A Sony é capaz de vender pneus e amortecedores virtuais para carros de corrida digitais que serão usados por jogadores do seu PlayStation. Pessoal, imagina o que a empresa tem que se reestruturar e se repensar desde a sua área comercial até a sua área jurídica, para vender essas coisas que são etéreas, né? É um repensar muito grande da nossa capacidade de atuação de uma empresa corporativa conhecida. Isso mostra o quê? Para nós, que serviços serão mais valorizados que produtos manufaturados num futuro muito próximo. Essas tendências, elas são manifestações já, elas deixam de ser tendências, são manifestações. Quando você entra num ônibus, às 7 horas da manhã, vindo para o centro de São Paulo, saindo da periferia e vindo para o centro de São Paulo, e observa quantas pessoas estão usando o smartphone para jogar, para conversar, para comprar, para trabalhar. Isso mostra o potencial, e estamos falando de uma classe C, D e E. Isso mostra o potencial que tem esse mundo que a gente está começando a explorar. Isso mostra que os novos concorrentes da Whirlpool não são, na minha opinião, mais, em um curto espaço de tempo, os outros players tradicionais. Eles não serão mais Electrolux, Samsung, LG, porque os concorrentes desse grupo de empresas será um empreendedor que consiga pegar sua roupa suja de manhã e entregar ela lavada, passada e cheirosa, pronta para sua gaveta, em 24 horas. Esse cara vai ser o nosso grande concorrente. Porque, vamos combinar, quem é que quer uma máquina de lavar roupa? Você quer o benefício da máquina. Vamos fazer uma conta. Uma máquina de lavar roupa custa R$ 1.500, em média. Tá? O metro quadrado de um apartamento em São Paulo custa R$ 15 mil. Isso está escrito. Ou seja, a tua máquina de lavar roupa custa R$ 16.500. Porque você precisa de um metro quadrado para colocá-la no teu apartamento.
Será que você não tem nada melhor para fazer com esse metro quadrado do que pôr uma máquina? É a mesma coisa que um carro. Por que o serviço de car sharing tá crescendo no mundo? Porque a garagem onde ele ocupa pode ser usada para outra coisa. E nas grandes metrópoles é isso que vai acontecer. A Whirlpool ela se preocupa muito com isso. E ela está trabalhando muito forte nessa linha, quando ela oferece um produto que não é mais o produto físico. Ela vende água fresca em abundância na sua casa. Então, você assina por mês e nós colocamos lá dentro um purificador de água e é nossa responsabilidade colocar o produto, manter o produto, trocar o filtro, ver se está tudo funcionando. A hora que ele quebra ou ele acaba a sua vida útil, nós pegamos o produto, descartamos adequadamente, reciclamos o produto, colocamos um novo. Tudo que o consumidor quer é água fresca. E é isso que ele tem. E é importante a gente pilotar isso, assim como é importante a gente ter um clube de compras, que é um produtos B2C, ou seja, é um comércio eletrônico, num clube de compras chamado Compra Certa, que dá a gente a capacidade de pilotar todo o mundo eletrônico, todo o comércio eletrônico, com todas as suas variações, e aprender com isso. Porque isso pode ser a nossa sobrevivência no futuro. Eu queria finalizar dizendo que nós hoje somos os novos homens das cavernas. Só que de um mundo digital. E no futuro a gente vai ser visto assim. Lembra daqueles caras? Eles são os homens das cavernas do mundo digital. E ninguém, dentro dessa sala ou fora dessa sala, é capaz de prever o que vai acontecer daqui a 15 anos. O mundo gira tão rápido, as coisas acontecem tão rápido, que provavelmente a gente vai ter que se adaptar mês a mês a entrar nesse jogo. E como homens das cavernas, a gente vai ter que ficar apenas olhando onde é que vai cair o raio, que vai dar a gente uma oportunidade de negócio, ou qual é a arma que vai aparecer na mão para a gente poder explorar outros territórios. Por isso, boa sorte para todos nós. Obrigado.